Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um 5h32, mas não é 5h32. Esses são nossos Nossos biscoitos, é verdade. Então, gente, biscoitos, né? queria me desculpar aos que ficaram esperando, né, às 5h32, mas aqui, ó, o motivo aqui de nós estarmos fazendo a nossa gravação, né, em vez de ter feito ao vivo, né, o pequeno aqui acordou, né, no horário mais uma vez da nossa gravação e aí atrapalhou todo o processo. É, e acabou sendo um exemplo prático, né, da nosso tema de hoje, que é negociação. Então, negociação é a busca, né, pelo entendimento ou pela mediação a partir de interesses similares, complementares ou opostos. E normalmente ele está envolvido a partir de um problema, certo? Um problema a ser resolvido, né? E é necessário, né, que a gente identifique todos os elementos da negociação para que a gente consiga ter clareza de como conduzi-lo da melhor maneira. Então, no caso do exemplo real, né, tive um conflito de interesses. Eu queria fazer o meu 532 e ele queria ficar comigo. Então, houve um argumento persuasivo, manipulativo por parte dele, né, que me convenceu, né, a adotar uma postura, né, de acordo com o interesse dele e não com o meu. Então eu precisei ceder no meu interesse para poder atender e a gente chegar no denominador comum que era que foi na verdade, né, adiar, né, a gravação do ciclo 32, né, para que eu pudesse atender às necessidades dele. Então ele utilizou de, de uma ferramenta manipulativa, persuasiva, né, fez um bico desse tamanho, ameaçou chorar, certo? E por ele estar, a mãe dele está viajando, então ele fez toda a cena de modo a me convencer a ceder no meu interesse, certo? Para que o interesse dele fosse atendido, certo? Então isso aqui é um exemplo de uma negociação bem sucedida da parte dele e péssima para mim, péssima entre aspas, né? Nós temos interesses em comum que é um querer ficar junto do outro, então eu não perdi de todo modo. Porém o compromisso que estava selado foi cancelado. Então é, nossos filhos, né, possuem, né, uma arte, né, da manipulação e quase sempre nós cedemos. O que é que a gente precisa ter cuidado? De que vocês querem biscoito? De que é, a gente tem que ter o norte de que nós não podemos ceder sempre, certo? E pensar na formação dele. Será que toda vez eu ceder vai estar contribuindo para ele ser uma pessoa melhor? Do ponto de vista da negociação, sem dúvida. Mas do ponto de vista da formação, de ter sempre tudo que quer, né? Será que a gente sempre ceder vai ser o melhor para ele? Certo? Então isso aqui é um exemplo da nossa relação de pai e filho. Porém, a gente tem as outras relações nos outros ambientes, né? Nós temos as relações do trabalho, nós temos a relação de familiares, né? De casal. Então, nem sempre ceder vai deixar a gente feliz. Então, muitas vezes a gente quer fugir do conflito, fugir da briga, e a primeira forma de fazer isso é ceder logo de cara, sem apresentar os nossos argumentos, sem muitas vezes nem tentar aplicar as técnicas de persuasão, né, para a gente evitar o conflito. Mas será que essa é a melhor atitude sempre? Provavelmente não. Então dizer não também é importante. Esse não foi o melhor exemplo, né? Mas é importante a gente dizer não, né? Mas principalmente segundo William Ury, né? Hoje ele é considerado um dos maiores negociadores do mundo. Ele trabalha com, ele fez a negociação lá do conflito da Rússia, né? O conflito do Irã, né? Irã, Índia, né? Então ele tem vários casos de bem-sucedidos de negociação.
E ele fala que a chave para um diálogo construtivo é a capacidade de ir para o camarote. O que é isso? Analisar a situação sem estar envolvido emocionalmente com a situação. Então, quando você consegue se abstrair e analisar de fora, você consegue encontrar com mais clareza os critérios envolvidos para a negociação, analisar as opções, certo? Ter clareza do problema, para aí sim você conseguir chegar a um denominador comum entre as partes, que normalmente estão em conflito, né? Que tem posicionamentos opostos. Então, qual o caminho que ele aponta? Identificar o problema em si, certo? Com clareza. Identificar pontos de interesses entre as partes, certo? Estabelecer critérios lógicos que possam ser explicados com clareza. Tem gente fazendo dia nascer. Perdão, gente. Fazendo. Isso é uma gravação, mas é ao vivo, sem edição. Né? E opções, e estabelecer opções. Então, depois que se identificou o interesse entre as partes, certo? Os critérios estabelecidos, né? Então você cria junto com as partes opções que sejam interessantes para ambas as partes envolvidas. E aí você consegue chegar num denominador comum que é alguém vai ceder um pouco, mas no frigir dos ovos, o resultado final, a opção escolhida, né, vai ser boa para ambos. Então o William Ury, ele fez a negociação da saída do Abílio Diniz do grupo Pão de Açúcar. Então qual foi o ponto que ele encontrou? Ele perguntou ao Abílio Diniz, né, o que é que você deseja? Aí ele disse liberdade para estar mais tempo com a minha família. Então ele conseguiu encontrar um acordo que foi bom para o grupo francês. O Abílio Diniz conseguiu a liberdade que ele queria, certo? E chegou lá numa opção que foi bom para ambos. Então ele conseguiu intermediar uma situação que já vinha se arrastando há 3 anos e eles não conseguiam entrar no consenso, né, para chegar no ponto final, né, que foi a liberdade conquistada por Abílio Diniz, certo? Que deve ter tido vantagens financeiras também, e teve vantagem financeira para o grupo francês e todos conseguiram chegar num denominador comum. Então, basicamente é isso, gente. Se eu tenho interesse de ser contratado por alguém, que foi o que eu prometi a João ontem, então, identifique o problema do ponto de vista geral, não só do seu ponto de vista. Então, como é que eu vou ajudar a resolver o problema de quem está me contratando? Qual é a demanda? Então, identifique os interesses em comum, né? O valor que você precisa... Espere, pai. O valor que você precisa receber, estabeleça os critérios e aí você vai encontrar numa proposta, numa opção que vai ser boa para você e vai ser boa para o seu empregador. Ok, gente? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Bom trabalho, bons estudos. Não cedam sempre aos caprichos deles, certo? Que eles são manipulativos. E na maioria das vezes eles conseguem um segredo, como se vocês não soubessem. Então, gente, tenham um bom dia, certo? E até amanhã em mais um 532.